Olá, amigos da Bíblia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o vídeo 22, a provação de Abraão. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Gênesis 22, capítulo 22, verso 1. Bom, o que significa provação? Provação é uma situação muito difícil ou excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo, a sua fé religiosa, os seus preceitos morais, suas convicções. Cada um tem a provação que é capaz de superar. Isso é o que o dicionário fala sobre o que é provação. Muito bem. Nas experiências do ser humano com Deus, se percebe muito o recurso da provação. Ou seja, é como se fosse um teste. Quando somos provados e superamos as dificuldades, nós demonstramos a nossa fé. Então a Bíblia tem muitos casos de provações que Deus fez para examinar, para ver se realmente o homem o amava. Vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre provação. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Isso está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 12. Depois nós temos lá, Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Salmo capítulo 11, verso 5 diz: O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. A alma do Senhor odeia ao ímpio que ama e pratica a injustiça. Em Provérbios capítulo 17, verso 3 diz: O crisol é para a prata, o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Depois, então, voltando ao texto, vamos então entender, né? E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Como provou? Vamos ver se Abraão merece a amizade de Deus. De que forma? E Abraão, então, em Gênesis capítulo 22, versos 1 e 2, disse Deus, Abraão, e Abraão respondeu, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Essa foi a mensagem que Deus disse para Abraão. Aí você diz, o quê? Vamos só entender. Oferece o filho dele em holocausto? É isso? Mata o filho dele? Exatamente isso. Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2. Quem falou que é para matar o Isaque? Deus, né? Então, lembra da promessa de Deus? E Deus, o Deus que prometeu que a geração de Abraão seria incontável como as estrelas que estão nos céus, e que, depois de ter dado o filho na sua velhice, pede para matar o filho da promessa dele e Sara que eles tiveram na sua velhice. Quais são as opções de Abraão? Então Deus pediu, eu quero que você ofereça teu filho em holocausto. Quais são as opções que Abraão tem? Primeira opção, matar o Isaque e ver o sonho de ser pai de uma grande nação se perder, porque Isaque já tinha uma certa idade, já era um menino, já tinha se passado ali 12, 15 anos. A Sara realmente já estava bem adiantada a sua vida, e matar o Isaque era ver o sonho de ser pai de uma grande nação se perder. Esta era uma das opções, matar o Isaque, né? Agora, a segunda opção, romper com Deus.
Quem é Deus? O patrocinador do sonho. Vocês lembram nas leituras que nós estamos fazendo aí atrás? Deus que prometeu Isaac para Abraão. E ele poderia simplesmente, uma das opções era romper com Deus, o patrocinador do sonho. Então, vamos ver qual, né, a decisão. Só que essa decisão ela vai afetar a vida não só do Abraão, mas das futuras gerações, até os dias atuais, para aqueles que aceitaram Jesus como seu único Salvador. Agora, imagina vocês o seguinte: quando Deus prova uma pessoa, fica difícil até se aconselhar com alguém sobre o que fazer. Então Deus pediu para matar Isaac. Com quem Abraão poderia se consultar para tomar essa decisão? Com Sara? Já pensou Abraão chegar para Sara e falar assim: tô indo ali, vou matar o nosso filho? O que você acha que Sara iria dizer? Com certeza não, né? Então, quer dizer, com quem iria se consultar? A luta do Abraão era grande. Como diz o Salmo, ele estava no vale da sombra da morte. Estava provando uma situação muito difícil, porque com quem Abraão iria buscar um conselho sobre o que fazer? E qual é a decisão? Então vamos ver que decisão Abraão tomou. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e a Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Gênesis 22, capítulo 3. Ao terceiro dia, ou seja, andou 3 dias, Abraão olhou e viu o lugar de longe, o monte de Moriá. E disse a Abraão a seus moços: vocês ficam aqui com o jumento, e eu e o moço Isaque iremos até ali. E havendo adorado, nós tornaremos a vós. Ficam aqui. E os moços, os servos de Abraão, ficaram ali. E Isaque, então, junto com Abraão, foram para o monte. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Gênesis capítulo 22, verso 6. Então Abraão deixou os seus moços lá, os servos, pegou a lenha, pegou o fogo, pegou a faca e foi subindo no monte que Deus havia mostrado para ele. Mas aí foi onde Isaque, disse para o seu pai: meu pai, ele disse, eis-me aqui. Eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Porque até então o Isaque mesmo não sabia de nada. O Isaque estava indo ali com Abraão, acompanhando seu pai. Gênesis capítulo 22, verso 7. Então, olha que pergunta interessante, Nós temos aqui a lenha, temos o fogo, temos a faca, mas cadê o cordeiro? Que pergunta, hein? Aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos, então foram subindo. Quem era o cordeiro? Quem ia ser sacrificado? Era o Isaque, mas ele não sabia. Então o Isaque pegou a lenha, o Abraão pegou o fogo, a faca, e começaram a subir o monte de Moriá. E foram subindo até chegar no lugar onde Abraão edificou um altar, pôs a lenha em cima do altar, e aí a hora dura. Abraão amarrou seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Gênesis capítulo 22, verso 9. Essa agora a hora difícil, O que fazer? Mas olha lá, vamos ver. Gênesis 22, verso 10. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Vai matar mesmo? Você acha que vai matar? Pois não teve jeito. Abraão levantou o cutelo. Sim, se Deus pediu, Abraão disse: vou matar o meu filho, vou oferecê-lo em holocausto. Mas aconteceu uma coisa muito maravilhosa. O anjo do Senhor bradou desde os céus. Gênesis 22, capítulo 22, verso 11. Abraão, Abraão, e disse ele: eis-me aqui.
Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças mal, porquanto agora sei que você teme a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho, filho da promessa. Então Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis que por detrás dele havia um carneiro travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Fez então o que Deus tinha pedido e ofereceu o holocausto e não matou. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Gênesis capítulo 22, verso 14. E através deste feito de Abraão, desta prova que Abraão passou e da aprovação dele, que tudo começou a acontecer, porque realmente Abraão, pela sua fé, pela sua crença, ele provou que era amigo de Deus e que Deus estava em primeiro lugar na sua vida. E o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, que deveras que a partir de agora te abençoarei, grandissimamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis capítulo 22, 17 e 18. Então, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Então, pessoal, é aí que entra, né, o mistério da obra de Deus. Por causa desse sacrifício de Abraão, dessa aprovação que ele teve, todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador fazem parte desta descendência de Abraão espiritualmente. Jesus era descendente de Abraão, e a partir de então todos aqueles que são descendentes de Abraão todos aqueles que aceitaram Jesus são descendentes de Abraão, e essa descendência só cresce até o dia de hoje. Não só mais os judeus, mas todos aqueles que aceitaram Jesus. E por isso Abraão se chamou o pai da fé, como diz ali em Hebreus capítulo 11. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, que é para ajudar a promover o vídeo. E se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreva no canal do YouTube e nós teremos prazer de enviar esses vídeos para você. Muito obrigado, foi um prazer fazer esse vídeo para você. Tudo de bom, não perca o próximo vídeo, vai ser muito legal. Valeu, pessoal, obrigado, tchau, tchau.